Bom, gente, se vocês achavam que estava complicado com tributário, vamos falar de consumidor. O Brasil tem uma legislação consumerista muito protetiva. O Brasil tem um número de demandas de consumidor gritante. Eu costumo brincar, quando eu explico para meus clientes internacionais, meus clientes estrangeiros, que assim, o consumidor ele não tem absolutamente nada a perder entrando com uma ação. Ele não tem custas, até 20 salários mínimos, ele não precisa nem de advogado, e ele ainda ganha um atestado para faltar no trabalho. Então, assim, o risco é zero e a recompensa, às vezes, vale a pena, porque tem muito juiz que entende que a sentença é uma forma de distribuição de renda. A Fernanda vai falar alguns números. No escritório, nós fizemos uma projeção de número de demandas que um operador de apostas deve receber por mês, por ano. Fernanda, você quer começar falando disso? Acho que a gente podia ser mais simpático, né? Já começar assim, mas ok. Na verdade, assim, a gente fez uma projeção com base no número do que a gente tinha de Reclame Aqui, de outras empresas, de outras áreas, mas com números de clientes assim importantes, né? Significativos. Sei lá, estou falando de Tickets for Fun, Vivo, Claro, TIM, Sky, Magazine Luiza. E aí a gente viu que eles têm no Reclame Aqui e a gente viu pelo CNJ o que virava de ação judicial. Aí nós fizemos uma média e extrapolamos para o mundo de gaming e pegamos 3 bets, bet 1, bet 2, bet 3. E aí vimos que, por exemplo, uma bet que tem no Reclame Aqui, nos últimos 12 meses, 9.300 reclamações, ela teria como processos judiciais, em 12 meses, mais ou menos 5.300 processos. Então, assim, uma outra, por exemplo, de 7.500 reclamações em um ano, poderiam virar 4.200 ações judiciais em 12 meses também. É um número bastante assustador, é um número muito alto. E realista. É irrealista. Assim, embora seja uma estimativa, eu acho que a gente pode estar errando para menos ainda. A gente não sabe. A gente vai ter que sentir ainda, né? Exato. E aí tem uma questão. Bom, a gente vê o tsunami chegando, né? Essa onda de processos e uma litigiosidade contida que existe hoje, porque a operação já existe e muitos dos clientes não têm contra quem reclamar. Tá? E aí veio a lei de dezembro que prevê que os jogadores terão todos os direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor. Todos. A gente ainda tentou fazer emenda a esse artigo, colocando ressalva, mas falam lá todos. E aí eu queria, Ana, Jantalha, como é que vocês acham que isso vai se desenrolar no PROCON, no Judiciário? Tendo em vista que o Código de Defesa do Consumidor tem previsões como direito de arrependimento em até 7 dias, que tem a questão de você não poder tratar de forma diferente os clientes, de você não poder negar serviço. Pode falar. Então, Felipe, boa tarde a todos. Obrigada por ter me convidado tanto para o IBDJ quanto para esse painel. A gente já tem conversado sobre isso, né? A gente, da nossa operação, né, Paula, nossa Compliance Officer, pela ordem. Todo termos e condições tem que estar consoante ao Código de Defesa do Consumidor. Lá na operação, a gente fez essa revisão e a gente já conseguiu endereçar com base em boas práticas mundiais. Essas boas práticas mundiais, e conforme as reuniões, o Bernardo está aqui, que a gente tem feito com o regulador como indústria, por exemplo, a questão dos 7 dias. Eles já entenderam que os 7 dias de arrependimento não se aplica ao valor que for pago. Você depositou 100, joguei 40, você pode sacar os 60, que é outra discussão que na indústria se tem de lavagem de dinheiro quando se coloca ou não. Então, qual que é o meu entendimento? Não posso falar pelas outras associações. A gente vai ter que fazer primeiro um trabalho junto ao regulador de esclarecer o Código de Defesa do Consumidor vis-à-vis a nossa indústria, e isso é permitido. Segundo, a gente vai ter que seria muito importante que nós conseguíssemos que a Portaria de Direitos e Obrigações fosse assinada conjuntamente com a Senacom.
Não sei se será possível, mas já é uma pauta que a gente tem endereçado até para começar a harmonizar esses entendimentos. O segundo, como indústria, como bem falou a Ana Helena, que estava aqui, a gente vai ter que fazer um aculturamento das autoridades, em especial os PROCONs estaduais, algumas operadoras já estão fazendo esse relacionamento, para realmente entender. Porque, em essência, o que o Código de Defesa do Consumidor ele traz? O direito de uma informação clara e de não ser abusado. Óbvio que tem outros dispositivos que você consegue, sim, adaptar conforme cada regra e conforme cada interpretação. Vai ser uma construção. Bom, primeiro, os cumprimentos de praxe aqui eu acho que é importante, porque é o nosso primeiro evento aqui. Eu nunca vi uma entidade funcionar tão rapidamente. Já foi criada, já foi fundada, já foi anunciada, já começa a fazer seu primeiro evento. Então, acho que é um mérito aqui de todos poder já tocar isso. Eu tenho 22 anos de atuação e os 22 anos atuando na área bancária. Ora no regulador, 10 anos de Banco Central, ora no Congresso, em algumas outras atividades, mais 22 anos. Eu vou lhe dizer que, há 22 anos, eu apanho, porque a gente tenta sempre esclarecer. É muito importante, a gente falava um pouco sobre isso ontem e hoje também, a sua intervenção foi muito significativa, porque em todos os países que eu tive a oportunidade de pesquisar, as duas indústrias mais complexas são justamente a indústria de jogos e a indústria do sistema financeiro, porque lidam com grande repercussão econômica, porque lidam com alta complexidade técnica e porque lidam com a ideia de que quem oferece é rico, quem oferece quer explorar alguém, quer tirar proveito de alguém e, portanto, merece apanhar. Óbvio que eu estou usando uma linguagem mais didática, mas, no final das contas, não estou contando nenhuma novidade para ninguém aqui. Então, eu acho que vou começar por aí, nossa principal missão aqui, e eu acho que o IBDJ vai cumprir uma função, um papel importante nessa função aqui, para levar essa função à efetividade, é formar massa crítica. Não vou nem falar cultura, é formar massa crítica. Eu estou muito preocupado com como virar a portaria de jogos online. Eu estou muito preocupado, eu sei que não é o nosso assunto aqui, mas estou muito mais preocupado com a portaria de defesa do consumidor, ou com os direitos do consumidor, porque o artigo 27 da lei exige uma regulamentação sobre isso. E o artigo 27 da lei ele trata de alguns aspectos, não sei se vocês já pararam para perceber, mas dos 4 incisos ele fala em orientação e informação. Então, esse é um ponto importante. Agora, para não deixar a pergunta do Maia sem resposta, como é que vai se dar essa aplicação? Eu não tenho a menor dúvida e consigo defender com muita tranquilidade algo que eu acho que vocês também conseguirão, mas não são todos os direitos do CDC que se aplicam aqui, porque a nossa realidade é distinta. Nenhuma lei pode levar ao absurdo. Quem tem um mínimo de conhecimento jurídico sabe disso. Então, eu não posso simplesmente dizer que o sujeito tem o prazo, como nós falamos aqui. Você tem um prazo de arrependimento de 7 dias. Ok. Olha só, eu apostei R$1.000, me arrependi de ter apostado, principalmente porque perdi, devolve o dinheiro para mim? Não funciona assim. Então, assim, eu acho que a gente consegue, com o mínimo de parcimônia, com o mínimo de lógica, com o mínimo de coisa, trabalhar. Agora, se a gente deixar para que o judiciário faça isso, a gente certamente não vai chegar a lugar nenhum, porque a gente já sabe onde é que isso vai dar, né? Ainda mais no Brasil. No Brasil, quem tem o CNPJ já é meio bandido, porque ele explora alguém. Se ele resolveu montar uma empresa, ele está explorando alguém. Essa é a mentalidade do brasileiro médio. Então, ainda mais na área de jogos. Agora, imagine você, o sujeito foi lá, apostou, e aí ele perdeu, sei lá, R$100, R$1.000. Aí ele vai ao judiciário e diz, fui enganado, fui induzido em erro. Qual que será a chance do juiz julgar improcedente esse pedido? Eu acho que, né? Bom, essas são as minhas primeiras considerações aqui para a gente terminar essa primeira rodada. Um ponto que, assim, acho o arrependimento em 7 dias, ele ultrapassa o absurdo. Mas a gente tem uma outra questão que é essencial para a operação, que é a limitação de risco. É o operador poder falar, eu não quero aceitar a aposta deste cliente, eu não quero aceitar a aposta além de R$50 deste outro cliente. Dos outros eu aceito sem limite, mas
esses clientes eu quero limitar o meu risco ou eu não quero ter como cliente. E aí a gente cai num ponto que, e essa discussão já aconteceu, tá? De falar, então, espera aí, quando você ganha, quando o cliente perde, ele é bom cliente, quando o cliente ganha, ele é mau cliente. Sim. Para o operador, sim. Porque quando a gente fala de uma operação de risco, como é uma operação de apostas bancadas, a gente tem que lembrar, e eu acho que a referência que eu tenho que é mais parecida é a do seguro, a seguradora. A seguradora escolhe o risco que ela quer assumir, porque senão ela quebra. Então, se eu tenho 18 anos, um Golf vermelho 2002 rebaixado, o seguro é mais alto do que o da Fernanda, do que o da Ana. Por quê? Porque eu apresento para a seguradora um risco muito maior. Mas a seguradora pode chegar e falar o seguinte, e o seu risco eu não cubro, eu não faço seguro de Golf vermelho rebaixado. E é assim que funciona. Você rebaixou o carro, você não faz seguro. Não passa na vistoria. Porque a seguradora já presume que, se você fez isso, você gosta de correr. Se você gosta de correr com o carro rebaixado, a chance de você ter um acidente é maior. Então, eu não vou comprar esse risco. Agora, como é que isso fica na discussão de direito do consumidor? É isso que eu queria a opinião de vocês. Então, vou inverter a rodada aqui. Para isso, eu acho que eu tenho como compartilhar uma boa experiência. Eu já trabalhei para dezenas de instituições financeiras e já conseguimos vencer essa batalha no judiciário. O judiciário, graças a Deus, conseguiu se sensibilizar, pelo menos grande parte da jurisprudência, e no sentido de que a relação que se estabelece entre um correntista e um cliente, ela é uma relação absolutamente diferenciada, porque ela é baseada na fidúcia. Outras relações de consumo não são baseadas em fidúcia, elas são baseadas em produtos de prateleira. Eu vendo... O que o Código de Defesa do Consumidor proíbe é a discriminação injustificada com base em situações que possam tangenciar aquilo que a gente chama de crime contra a economia popular, que é recusar a venda de um determinado produto que está a todos disponível. A ideia é não estabelecer uma discriminação, mas, se eu tenho circunstâncias pessoais que influenciam nessa decisão, eu posso muito bem colocar. Então, vamos lá. Eu tenho uma pessoa que foi condenada por estelionato. Essa pessoa se habilita ali na plataforma para poder fazer algum tipo de, ou algum outro crime análogo, que tem uma relação direta. Essa pessoa tem um perfil, tem um histórico, a casa de aposta pode muito bem, assim como um banco tem, o Banco Central reconhece isso, e aí, nesse ponto, eu acho que a Secretaria vai ter que dar algum apoio para esse tipo de deliberação, se quiser um mercado funcionando minimamente decente, algum amparo normativo para isso. No sistema financeiro, a gente entende que, se você não quer abrir uma conta com uma pessoa, você não precisa mais abrir a conta. E eu vou lhe dizer uma coisa, nós temos vários episódios, e eu já estou em pelo menos uns 2 deles, defendendo a instituição financeira, em que acontecia uma situação do seguinte, a pessoa foi envolvida num esquema qualquer, às vezes até depois que acabou de inocentada, o banco manda uma cartinha para ela dizendo, seu fulano, senhora fulana, gostaria de lhe agradecer, mas gostaria de informar que não é mais do interesse comercial do banco manter relação com Vossa Senhoria. Sua conta estará encerrada no prazo de 30 dias, compareça à agência, ou então isso será feito. Eu acho que a gente pode aqui pegar essa experiência, aí, nesse ponto, a gente já tem um histórico. A gente pode pegar essa experiência, trazer para cá, modular ela, ou emular o que acontecia no sistema financeiro e dizer, existem circunstâncias personalíssimas que levam a minha decisão de recebê-lo na minha plataforma. E eu posso não querer. Aí, por quê? Porque isso não é uma garrafa de água mineral. Isso aqui é algo que depende de fidúcia. E, se depende de fidúcia, não há nenhum legislador do mundo que obrigue alguém a ter fidúcia com alguém aquele que eu não quero ter. Acho que esse é um ponto. Adorei esse conceito de fidúcia, viu? Então, Felipe, a gente estava até discutindo na outra associação
como você bem colocou, tudo é uma questão de análise de risco de cada perfil. E na nossa indústria, o risco ele vai em dois lados, o lado do fraudador e o lado do jogo responsável do compulsivo. Eu realmente fiquei muito sentida que nessa portaria de meios de pagamento não veio uma definição maior sobre essa análise de risco do apostador, ao mesmo tempo que trouxe a política de gerenciamento de risco de liquidez. Em termos de fraude, as duas coisas conversam. Entendo que vai ter que ser endereçado parte disso na portaria de integridade e lavagem de dinheiro, como também na portaria de jogo responsável. Aí, essa análise de quanto que eu posso oferecer de odds, qual o limite que eu posso dar para o jogador, pode ser tanto por conta dele ter um perfil suspeito por fraude ou um perfil suspeito por tendência à compulsão e ludopatia. Então, eu entendo que nós, como setor e como produtores de conhecimento, a gente teria que apoiar, até com alguma produção, alguma outra nota, o regulador para a gente conseguir endereçar esses pontos na portaria de direitos e obrigações do consumidor, na portaria de jogo responsável. Falo direito e obrigações porque já alguns pontos da portaria que saíram, o setor não ficou satisfeito, eles já oportunizaram a gente conseguir, eventualmente, ajustá-la na portaria de direitos e obrigações. Então, são temas que a gente tem que individualizar para conseguir endereçar agora com o momento de criação. Eu acho também que o que vale ser dito de fato, eu acho que vai ser muito complicado essa parte de explicar que o CDC não tem como se aplicar do jeito que ele é, na íntegra. De fato, você está coberto de razão. E vai ser muito interessante a gente trazer esses casos mesmo e desenhar. Falar, olha, não dá, é uma outra relação e tal. Paralelo a isso, que a gente não sabe o tempo que as coisas acontecem aqui, elas nunca acontecem no tempo que a gente queria. Eu acho que o operador, a gente também estava conversando antes, alguns operadores já fazendo essa pesquisa no Reclame Aqui, tem operador que está limpando as reclamações, assim, está investindo pesado em evitar um litígio, né, uma ação. Ainda não vai acontecer, porque não está todo mundo aqui no Brasil, óbvio, mas já está investindo em ter um setor maior, em atender, em identificar quais são os problemas. Porque a gente tem, e se você começa a ver as reclamações e fuçar, como eu fucei bastante, você vê que muitas reclamações dos consumidores se repetem. Muito por conta do que a gente já falou no outro painel, porque falta a cultura do jogo. Essa pessoa não sabe usar ainda a plataforma, a pessoa ainda não entendeu os termos de uso do bônus. Então, às vezes, não é... Ela acha que ela foi enganada, quando, na verdade, ela não entendeu as regras. Entendeu? Uma coisa muito simples. E aí, se você tem um serviço de atendimento ao consumidor eficiente, você liga e fala, senhor fulano, a gente quer ter você como cliente, o que aconteceu? Ah, não, foi isso. E, eventualmente, você pode ter um super sucesso e baixar com um custo muito reduzido, enquanto a gente não tem essa construção, né, no judiciário. Porque eu fico realmente insegura em pensar em JEC. Se a gente pensar em JEC no país inteiro, você vai ter decisões das mais estapafúrdias. Porque se a gente que está falando entre nós, na bolha, que assim, está começando agora, vai demorar muito para todo mundo entender, para todo o judiciário entender como funciona. É um trabalho de formiguinha. Então, assim, eu acho que, paralelamente, eu acho que um caminho ideal é o operador investir muito em tentar uma resolução que anteceda esse litígio. Deixa eu só completar. Eu acho que é fundamental isso que você está colocando, principalmente porque a gente está com um mercado que a gente vai começar a operar. Assim, é óbvio que muita gente aqui já apostava, etc., mas a gente vai entrar agora pela porta da frente, né? O setor vai... As portas da frente estão sendo abertas. A gente antes era visto pela janela do lado. Porta do fundo, não, mas pela janela de lado. Uma janela bem grande e tal. E aí alguém disse, não, espera aí, vamos entrar. Então, eu acho que a gente vai dar os primeiros passos, a gente vai entrar nessa casa nova, na casa do brasileiro, né? Mas se algum conselho eu posso dar, assim, da minha experiência com instituição financeira, e já tive a oportunidade de gerenciar contencioso de massa quando trabalhei uma vez na Caixa, gerindo um acervo de 700 mil processos de FGTS. Se um conselho eu posso dar as BETs, tratem a questão do consumidor, apliquem a gestão do consumidor, né, com crassa, a gestão do consumidor, a metodologia de gestão de riscos.
O risco do consumidor tem que ser tratado, de relações com o consumidor, tem que ser tratado da mesma maneira que um outro risco operacional. Isso, para mim, envolve a necessidade, eu sei que isso, a questão de governança é muito própria de cada grupo, de cada investidor, mas isso, para mim, passa necessariamente. Todo santo operador no mercado de valores imobiliários, é bem verdade que, por imposição da CVM, precisa criar um diretor de relações com investidores. Acho que pensar na figura de um diretor de relações com o consumidor e com o governo, acho que seria uma boa. Isso já está, inclusive, previsto. Não, eu digo uma coisa, está na lei, mas o que eu quero dizer é o seguinte: uma coisa é o diretor responsável pelo processo disso. É como a gente fala, no Banco Central você tem o diretor de câmbio, responsável por câmbio, mas ele não precisa só tratar de câmbio. O que eu estou dizendo é elevar isso à categoria de central. E uma outra coisa que eu acho, um outro conselho muito importante, eu não estou vendo quase ninguém falar sobre isso no Brasil ainda. Em julho de 2023, se não me engano, a ISO publicou uma nova norma, a norma 24495. Essa norma é de leitura obrigatória. Por quê? Essa norma ISO, ela trata da linguagem simples. Então, assim, nós precisamos aprender a falar simples com o nosso público. Acho que esse que é um ponto. Então, se a gente trata isso no nível da governança e a gente rever todos os nossos documentos, considerando a ISO 24495, acho que a gente já dá um bom grande passo. Eu acho que foi aqui mais para pegar o gancho que você deu, que eu achei excepcional. Bom, gente, vou falar um pouquinho aqui, sim. Só um adendo em relação a isso e uma preocupação. Você está no setor bancário há muito tempo. A gente que tem mais cabelo branco, sabe quanto que os bancos gastaram com advogados, com pareceres, para chegar ao ponto onde o judiciário finalmente entendeu que o Código de Defesa do Consumidor não era totalmente aplicável. Como vocês falaram, a única forma de a gente evitar que o nosso setor também tenha que passar por essa via crucis é fazendo isso. Na verdade, é agora a gente trabalhar junto ao regulador para que as normas infralegais tenham essas previsões, deem essa segurança para o operador, sabendo que, mesmo assim, vai ter juiz dizendo que essa norma é norma infralegal ou que o Código de Defesa do Consumidor é matéria de ordem pública e que, por isso não poderia ser relativizado. Mas, se a gente não tiver nem o suporte da norma técnica, eu acho que a gente vai passar aí por um período de duras penas. Porque, se os bancos não recebiam muita simpatia da sociedade ou do judiciário, eu acho que as empresas de aposta vão receber menos ainda. Mas eu acho que a nossa indústria tem algumas vantagens. Por quê? No Brasil, os bancos só se deram conta da necessidade de investir em formação e educação há bem pouco tempo. Sabe quem que virou a chave no sistema financeiro para a educação, para a questão financeira? Foi a XP. A XP, não, antes disso, a XP ela foi o maior paradigma, na minha visão, que nós já tivemos de mudança de relacionamento com o consumidor. Porque a XP ela cresceu, sabe como? Não sei se todo mundo já viu a história do Benchimol, mas a história dele é ele montou uma corretora para vender coisas para pessoas que não entendiam nada. Então, ele diz, não, primeiro eu tenho que explicar para depois vender. E a XP cresceu assim. Então, só depois disso é que começou-se a se falar, e vem educação financeira, e vem superendividamento, mas, assim, banco existe no Brasil desde a época do Império, e só de 20, 30 anos para cá é que começou a se preocupar. Nós já temos uma prática internacional de jogo responsável. Nós já temos uma prática internacional de Know Your Client. Nós já temos uma prática internacional consolidada. A ideia é, a gente tem a vantagem, portanto, de chegar aqui com um arsenal de medidas preventivas que a gente pode colocar. Agora, existe um outro ponto que você tocou, Maia. A importância da parceria, e que você também tem colocado, a importância da parceria com o regulador. E aí, aqui eu faço um reconhecimento público na pessoa do Mansur, pelo trabalho que ele desempenhou. Mansur foi uma pessoa, por algumas razões, a gente acabou conversando também durante a tramitação do projeto, etc. Foi sempre uma pessoa aberta ao diálogo.
ele teve uma raríssima humildade de ouvir a todo mundo, e ouvia mesmo. Parava, olhava no seu olho e ouvia. Me explica, me conta, fala aqui, conta, chama a gente. Quantas entidades ele e a equipe que ele montou, que o sucedeu, que está lá ainda, fizeram esse trabalho. Então, assim, Mansur, você deu um grande passo, uma grande contribuição, porque você foi protagonista de um raríssimo exemplo de relação franca e aberta, em que o governo chega lá, bota o porrete na mesa e diz, vai ser o que eu quero. Então, acho que é um reconhecimento merecido ao trabalho que você fez e ao legado que você deixou lá. Eu concordo 100%. Na verdade, a crítica que a gente faz aqui não é ao regulador, é ao setor. E foi feito aqui ontem, né? É um setor que se dividiu entre 3 associações diferentes, é um setor que, mesmo com associações diferentes, as empresas vão diretamente e abrem vários canais de diálogo, e, no final das contas, as lutas que são travadas pelo setor perdem força. No momento que não existe uma voz uníssona, não existe algo, ou pelo menos coordenado, né? Isso tem melhorado, tá? Mas, em algumas situações, a gente percebe ainda que temas como esses que a gente está tratando aqui, que são extremamente relevantes para uma operação, não estão necessariamente na agenda do setor. Tá? De alguns do setor. Aí, só para... O Mansur não só ouvia, como escutava, só para fazer o gancho com o último. Sim. Né? Não, sim. Bom, com relação ao que você estava falando, Felipe, eu sempre achei... Nós temos várias associações, eu acho que é democrático, que cada associação tem um núcleo duro em comum, mas cada um com a sua especificidade, e faz parte do jogo democrático, cada um endereçar ao regulador as suas dores, as suas necessidades, e o regulador fazer essa balança dentro de todas as informações que chegam. É uma pena, sim, algumas causas comuns, como a questão do veto tributário, como a questão aqui do consumidor. Nesse ponto, o setor poderia se coordenar melhor, e eu acho que vai se coordenar melhor, respeitando cada um as suas especificidades. Só que, além da gente fazer esse relacionamento com o regulador, o esclarecimento, a educação, nós, como setor, também temos uma lição de casa. Que aqui, acho que todo mundo tem operadores que são corretos, mas a gente vê aí dos 2.500, não é o que a gente vê, não são os termos e condições que a gente vê, não é o tratamento que dá ao consumidor, e uma maçã podre contamina todo mundo. Então, a gente também, como setor, a gente vai ter que também amadurecer esse diálogo, de conseguir também padronizar as nossas práticas, no sentido de se aproximar mais da regulação e do que é melhor para a longevidade da nossa indústria aqui. Né? Então, aproveitando que você falou de termos de uso, vamos falar um pouco de termos de uso, clareza, objetividade, linguagem fácil. Acho que isso tudo traz para o tema da publicidade. Ano passado, a primeira portaria que foi publicada pelo regulador foi a 1330, já trazia diretrizes em relação à publicidade. A lei, que foi aprovada em dezembro, traz normas aplicáveis à publicidade. Depois veio o CONAR, com o anexo X. Quais são os pontos que vocês destacam nesse processo, no conteúdo dessas normas? Como é que isso pode ajudar ou prejudicar o setor nas questões de consumidor? Vou começar, porque ontem eu fiz um painel disso, eu estou virando o samba de uma nota só. Eu estou sempre falando a mesma coisa. Particularmente, eu acho que o CONAR fez um trabalho muito bom, eu acho que o anexo X veio atender ao que a lei pediu, né? Tem as previsões de proteger o menor. Acho que a parte do jogo responsável ela tá muito bem endereçada, muito bem encaminhada. Eles já estão trabalhando nisso, eles já estão em cima. Ontem mesmo, no meu painel, tinha uma pessoa do CONAR acompanhando. E fiquei extremamente satisfeita que, ao final, ela falou para mim, puxa, muito obrigada, bom trabalho. Porque, assim, eu acho, e você estava falando, e concordo plenamente, que, sim, a gente tem a nossa lição de casa, que é falar com o operador, com todas as oportunidades que a gente tem, de investir numa publicidade responsável, de investir num jogo responsável, de investir em educar o nosso público, né? Se você quer vender, você precisa educar. Porque, como a gente falou já 1 milhão de vezes, não é vantagem ludopatia, ninguém quer isso. A gente quer gente saudável, se entretendo, né? Então, assim, eu acho que a publicidade... e eu tenho visto, assim, de verdade,
muita preocupação e operadores fazendo um trabalho de atenção ao anexo, de adequar as propagandas, de terem esse cuidado de quem vai colocar para fazer a propaganda, do influenciador que vai fazer, né, de qual roteiro, do que foi dito, de ir atrás e falar: você pode me mandar a sua mídia que eu quero ver o que foi falado? Ah, faltou colocar que é publicidade, faltou colocar que é maior de 18. Então, assim, no setor de publicidade, eu estou otimista, e ontem, com o painel, conversando com as pessoas do ramo, eu fiquei ainda mais otimista, porque eles também já entenderam que precisa ampliar os horizontes, que eles não vão viver só de fazer propaganda no time de futebol, que existe um mundo para ser explorado, e que você pode explorar da maneira correta, da maneira como foi determinado. Não acho que é um problema. Muito pelo contrário, eu acho que o jogo responsável e os operadores gastarem uma energia, como você falou, de ter termos e condições fáceis, numa leitura acessível, fazer uma sessão de jogo responsável interessante, que a pessoa fazer um link fácil, várias pequenas medidas que podem fazer uma grande diferença no final. Particularmente nesse tema, eu estou otimista. Diferente das outras dificuldades e desafios que a gente vê, eu acho que, pelo menos na minha leitura, a publicidade está indo para um caminho interessante. Assim, e principalmente também, eu vejo isso no CONAR, mais de educar do que de punir. Eles estão muito mais interessados em que as publicidades sejam alteradas e que seja tudo feito da forma adequada, do que em fazer representação e tirar do ar e tal. Então, assim, essa é a minha leitura. Isso enquanto período de transição, porque o CONAR, inspirado pelo Mansur, também teve um diálogo muito intenso com a indústria, com a nossa associação, com outro instituto, então a gente conseguiu realmente construir tudo isso. Sim. E um outro ponto, só para complementar, a gente também, junto com o CONAR, a gente está tentando trabalhar na certificação, principalmente dos influenciadores, em jogo responsável, na linha da educação que a gente estava falando aqui também. Publicidade, é curioso, porque a publicidade ela foi colocada dentro da parte que trata de consumidor, né? Por uma razão muito simples. A preocupação é o destinatário, no final das contas, que, né, a pessoa do destinatário que nós estamos buscando proteger. Mas, se a gente for observar, todas essas... Eu diria que esses incisos do artigo 17, que tratam da questão da publicidade, eles são, na verdade, respostas a perguntas que os parlamentares faziam durante o processo de tramitação. Durante a tramitação da lei, muito se questionou, e aí, na construção do acordo político, as coisas se processaram mais ou menos da seguinte maneira: por que o senhor vai votar contra? Por que a senhora vai votar contra? Ah, porque eu não quero que vai ter publicidade na escola. Seu problema é esse? Não vai ter publicidade na escola. Ah, porque o que vai adiantar? A Beth está lá no exterior. Seu problema é esse? Beth, que não tem autorização, não vai. Qual é a outra aqui? Veicula informações. Questões... Tem uma muito interessante. Apresentem a aposta como... Uma das vedações, né? Apresentem a aposta como socialmente atraente ou contenham afirmações de personalidades conhecidas ou de celebridades que sugiram que o jogo contribui para o êxito pessoal ou social. Por quê? Muita gente diz assim: eu não vou votar porque o pessoal vai tratar a aposta como substituto de renda. Seu problema é esse? Vamos colocar aqui. Então, isso tudo, na verdade, foram respostas às demandas que surgiram ali. Agora, sem dúvida nenhuma, e eu não vou contar nenhuma novidade aqui, o centro de gravidade de todo o conjunto de regras relacionadas à publicidade está na preocupação em colocar todo mundo no mesmo pé. Se eu vou pagar 30 milhões, qual é o benefício que eu vou ter só para botar um .bet ou .com.br para fazer o interesse aqui do governo brasileiro? O AliExpress vende coisa de lá da China e está tudo bem, e todo mundo leva isso numa boa. Por que a Bet vem só para cá por amor à camisa, botar a camisa da seleção brasileira e dizer, poxa, amor à pátria? Não, desculpa, nós temos conta para pagar, tem acionista. Então, eu acho que a grande preocupação aqui na publicidade foi essa. Foi a de fechar por todos os cantos os dois principais canais de abastecimento das bets não autorizadas: livre trânsito de recursos financeiros e livre acesso ao consumidor, né,
o phishing marketing, né? Que é você buscar o cara e dizer assim, e aí, quer ser feliz? Vem cá apostar aqui na minha bet aqui em Curaçao, ou o que quer que seja. Então, assim, na visão dos parlamentares, isso era uma coisa muito, muito preocupante. Para mim, o que eu gosto mais, o que eu acho mais problemático é o que não está exatamente aqui, ou que não é ordinariamente tratado como publicidade. É a questão do bônus. Essa, para mim, é que é a questão que mais me preocupa. Eu trato isso como publicidade. Mas ontem eu assisti um painel, não sei se foi você, Maia, que falou no outro painel, mas eu assisti alguém fazendo, me desculpem por não ter lembrado, mas vou botar uma nota de rodapé em branco, mas a palavra não é minha, e a pessoa disse, olha, essa questão do bônus está lá dizendo que é bônus prévio. O problema é o prévio. Então, paguei R$100, ganhei um bônus de R$100, olha, eu faço isso na loja, que eu compro terno, sapato, tenho cashback. Eu não posso botar cashback, onde é que está dito que não está? Então, mas eu acho que a preocupação do legislador foi a mesma preocupação. Eu sei que as coisas, no final das contas, não tem muito a ver, mas a lógica do legislador foi, eu não quero que dê crédito. Só que alguém esqueceu de dizer para ele que eu tenho 1001 formas de dar esse crédito. Né? Inclusive um crédito, por assim dizer, educativo. Né? Quantas vezes a gente entra lá numa plataforma e você diz, olha, pode usar... tem essas lojas de brinquedo, tipo Hot Zone, né, que tem nos shoppings da Multiplan. Você vai lá, você usa o crédito, você diz, esse crédito aqui você não pode trocar pelo brinde, não, tá? Aquele brindezinho que você ganha no final, pelo número de fichas. Então, assim, tem 1001 formas de você administrar. Eu acho que a gente precisa fazer uma interpretação racional, teleológica dessa disposição para proteger a figura do bônus, porque ela não é um indutor puro e simples de alguém ao vício. Ela é, na verdade, muitas vezes, um instrumento que pode servir até de educação. Olha, eu tenho aqui um bônus para você poder utilizar. Né? Eu acho que eu concordo plenamente. E ontem também, nesse painel, a gente estava falando sobre o bônus. Foi? Acho que foi. Acho que eu mesmo mencionei. Falei, o que não pode, na lei, é o bônus prévio. E se você pega o artigo em que isso foi colocado, interessante que ele não tem nada a ver com publicidade. Ele está junto com... Você não pode ter... um crédito, uma facilitadora de crédito, você não pode... Então, assim, claramente, aquela preocupação naquele artigo era não dar crédito. Exato, ele foi equiparado, e eu acho que de uma maneira completamente equivocada. Mas, okay. Na verdade, foi um pedido nosso do setor tirar o bônus de welcome bônus. Quando a gente solicitou isso, inclusive, copia a mesma redação que está no PL do 442. Do bônus prévio? Só o bônus prévio. Não era para ser... A questão da antecipação, essa foi... Porque hoje, acho que todo mundo está operando, está vendo a canabilização, que a gente está em frente... Desculpa, agora a dislexia atacou. Que a gente está verificando que... eu vejo o meu ex, um pessoal oferecendo R$2.000 de bônus de entrada. R$1.500. Gente que entra e sai, o custo de aquisição e o retorno que você tem com esse jogador, por conta dessa política totalmente agressiva, não faz sentido. Teve um outro painel aqui ontem que eles falaram o seguinte, sem o welcome bônus, a gente vai ter que oferecer uma experiência melhor, a gente vai ter que dar uma inovação. Então, nesse ponto, é positivo. Foi o mesmo painel, é isso que eu estou falando. E eu achei sensacional, porque quando a gente falou, bom, temos esse... É o que tem. Não pode, então, mais bônus de entrada. Ok. Vai obrigar a ser criativo. E aí a publicidade falou, vamos oferecer experiências, vamos oferecer bônus de fidelização. Então, ele já está na sua plataforma, você vai oferecer outras vantagens e tal, e aí não tem problema nenhum. Quanto à publicidade, por exemplo, no anexo X do CONAR, o que eles pegaram muito, muito forte, assim, eu acho que o que mais tem é a proteção do menor, que eles colocaram, por exemplo, igual eles têm, ficou muito parecido com o anexo sobre bebidas alcoólicas. Então, por exemplo, você só pode fazer propaganda de bet se você tem mais de 21 anos e você pareça que tem mais de 21 anos. Eu achei isso maravilhoso. Porque... Estourou? Vamos abrir para perguntas. Ai, desculpa. Não, vou só terminar isso. Porque, na verdade, a preocupação é essa, é não chegar no público infantil sob hipótese nenhuma, né? E ter o jogo responsável no maior número de vezes que ele conseguir. Desculpa interromper, não é só porque eu não sei se alguém quer fazer algum tipo de pergunta. Da última vez teve, eu quase deixei sem tempo. Quem gostaria de fazer uma pergunta para o painel? Ana Bárbara está aqui. Ana Bárbara está aqui, ela que faz pergunta sempre. Vai, alguém, por favor, faz as honras. Acho que esgotamos. Bom, nosso tempo também acabou, então... Bom, foi gente, uma salva de palmas, então, por favor. Obrigado.